Está no ar mais uma edição do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV. A você que nos acompanha a partir de agora, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Nós vamos conversar de forma virtual com o deputado federal José Ayrton Cirilo, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Deputado, prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no nosso Ceará em Pauta. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, dizer da minha satisfação de estar com todos os telespectadores da Sertão TV, cumprimentá-lo, você, Fabiano, e dizer da minha alegria de poder compartilhar com você algumas ideias do nosso trabalho, nosso projeto político aqui no Ceará. Deputado, rapidinho para a gente passar um pouco o currículo do senhor, já está no 4º mandato como deputado federal. O senhor é um dos poucos políticos cearenses que conseguiu ter mandato em cidades distintas. Por exemplo, o senhor foi vereador em Aracati, o senhor foi vereador na capital cearense, o senhor foi 2 vezes prefeito em Icapuí, município que inclusive o senhor tem naturalidade, tem dupla naturalidade, né? E 2 vezes candidato ao governo do estado do Ceará. Mais especificamente, o senhor exerceu esses mandatos nesses 3 municípios em específicos. Daqui a pouco a gente entra em 2022. Como é que tem sido hoje a atuação do senhor e para quem está tendo esse contato agora, principalmente essa geração que está chegando agora, que talvez não tenha acompanhado candidaturas do senhor ao governo para ter acesso ao seu currículo? Quem é José Ayrton Cirilo, para a gente conhecer um pouco mais? Olha, eu sou filho de agricultores, trabalhei na roça há muito tempo, plantei milho, feijão, mandioca, carreguei algodão e bagaço de cana e vim morar em Fortaleza porque uma irmã minha fugiu e veio morar aqui. Depois ela pede a meu pai para vir morar com ela e de repente eu me dediquei aos estudos e essa minha vinda para Fortaleza foi muito importante para a gente também presenciar a dificuldade, a desigualdade do interior e da capital. E foi com esse sentimento que eu me dediquei muito a estudar. Eu terminei inicialmente engenharia civil, mas eu fiz também administração de empresa, não concluí, fiz 4 anos. E depois eu concluí o curso de Direito. Eu sou mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. E entrei na política jovem em 82, como vereador de Aracati, a minha terra natal, e foi lá onde a gente iniciou essa trajetória política de enfrentar a desigualdade, enfrentar as forças conservadoras, sobretudo naquela época das oligarquias locais, enfrentar os coronéis e enfrentar a pobreza e a miséria, que foi isso que a gente descobriu, a profunda desigualdade que você tinha no interior do estado. Eu venho de uma realidade muito cruel. Para você ter noção, eu me tornei o primeiro prefeito de Icapuí em 1985 e nessa época a realidade era triste. Mais de 70% da população analfabeta, inclusive meu pai era analfabeto. A falta de saúde total era zero. Educação, como eu falei aqui, 70% de pessoas sem ter acesso à escola. E faltava tudo praticamente. Icapuí era uma verdadeira favela de casebres e se espalhava em todos os recantos. Não tinha sistema de abastecimento de água, energia elétrica, enfim, uma miséria muito grande. E foi o nosso governo que nós mudamos tudo isso, levamos a educação pública de qualidade para todos, universalizamos, criamos o Fundeb, que foi aquela fórmula que permitiu a universalização da educação, implantamos os agentes comunitários de saúde e o programa Saúde da Família, que também permitiu o acesso à saúde, à atenção básica nas comunidades, que hoje é uma referência nacional, e implantamos o primeiro orçamento participativo, o portal da transparência, que hoje é uma referência de
acesso ao dinheiro público, fomos nós que implantamos, na época quando eu fui prefeito, e Capuí se tornou um exemplo de gestão pública que teve o reconhecimento nacional e internacional, inclusive prêmios da ONU, da Fundação Ford norte-americana, da Fundação Getúlio Vargas, e, de certo modo, foi a partir dessa nossa experiência exitosa de mudança, de esperança, que eu carrego nas mãos esse sentimento de que nós podemos mudar para melhor a vida das pessoas em cada cidade desse estado e do país. Foi com esse sentimento que depois eu me candidatei a governador do estado em 98, a primeira vez. Ninguém tinha coragem de enfrentar o Tasso. O Tasso era um mito naquela época. O PT não tinha nome para fazer esse enfrentamento, e eu fui junto com o Lula, que o Lula já tinha sido candidato 2 vezes. Então eu fui candidato em 98. Depois eu fui candidato novamente a governador em 2002, onde pela primeira vez na história do Ceará nós conseguimos levar as eleições para o segundo turno. Naquela época nós enfrentamos, concorriam comigo o Hélio Landim, que era o presidente da Assembleia Legislativa do PSB, o Sérgio Machado pelo MDB, o Gonzaga Mota aliás, Gonzaga não, porque o Gonzaga Mota foi em 98. Isso. O Lúcio Alcântara e a Cláudia Brilhante. Então, nós levamos a eleição para o segundo turno, ganhamos as eleições, tomaram a nossa eleição, foi uma fraude desgraçada, eu tenho todas as provas das fraudes que aconteceram naquela época, e ficou esse grito na garganta da nossa população, daqueles que torceram, que votaram, que nos aprovaram desse projeto de mudança para o Ceará, e que, infelizmente, nós não conseguimos mudar isso na justiça, no Poder Judiciário. Então, eu creio que a minha história é uma história de exemplo, é uma história de quem lutou, calejou e acreditou nas mudanças, nas transformações, e eu carrego, assim como Lula, que é filho de agricultor, que nasceu no campo, no interior, sofreu, padeceu. Eu também tenho essa história de grandes desafios, de grande dificuldade. E como Lula também mostrou como é possível mudar o Brasil, nós também podemos e acreditamos que nós podemos mudar esse Ceará. É com esse sentimento de esperança e, sobretudo, com a minha história na mão, de que nós acreditamos que o Ceará, mesmo com as conquistas, com os avanços, nós podemos fazer muito mais. Então, essa é a minha história. De vereador de Aracati, vereador de Fortaleza, prefeito, e fui também, conheço a capital, como poucos conhecem, porque eu morei aqui em vários bairros, no Pan-Americano, Demócrito Rocha, no bairro de Fátima, no centro. Hoje eu moro aqui no Meireles. Conheço todos os bairros de Fortaleza, porque quando eu era vereador da capital, eu presidi uma comissão especial para fazer o levantamento de todas as favelas de Fortaleza, e tenho uma relação muito antiga, como eu falei. Eu vim para cá bem jovem, com 10 anos, e só depois é que eu voltei para ser político em Aracati e Capuí. Então eu me sinto preparado, capaz, e é com essa história que nós estamos colocando o nosso nome à disposição do povo do Ceará mais uma vez. Deputado, e qual foi a experiência que o senhor tirou dessas 2 candidaturas ao governo do estado, que o senhor não conseguiu obter êxito? Qual foi a experiência que ficou dessas 2 candidaturas? E, de fato, o nome do senhor já é consenso no Partido dos Trabalhadores para o ano que vem? Olha, primeiro, com relação à nossa experiência dessas campanhas, que, assim, infelizmente, nosso estado é um estado, assim, muito pobre, muito injusto, é uma concentração de pobreza, de miséria, apesar de todas as conquistas que nós reconhecemos. Houve avanços importantes.
principalmente com a eleição do presidente Lula, porque eu andei nesse estádio, como eu falei, eu presenciei assim, cena dantesca de miséria, de ocupações de pessoas no comércio, passando fome, sem ter nem água para beber, cenas dramáticas que a gente presenciou. Eu nunca esqueço uma ida minha, por exemplo, a Boa Viagem, onde uma multidão faminta, quando eu entro na cidade, as pessoas me viam como uma espécie de Jesus Cristo, um Salvador, para socorrê-lo daquela situação de miséria que eles se encontravam, sem ter mais a quem apelar, porque já tinham invadido o comércio, não tinha água, não tinha nada. E de repente, eu, que não sou nem, assim, eu sou um pouco pecador, eu não tinha muito o que fazer a não ser pedir a eles para rezar, e choramos juntos, pedindo a Deus, clamando que nos salvasse daquela situação. Foi uma cena muito inesquecível na minha trajetória como político. E a partir disso também, e da minha história de vida pessoal, como eu falei, eu venho de uma história de muita dificuldade, de muita pobreza, enfrentando muitas adversidades. Eu acredito e eu carrego esse sentimento de que nós podemos ter um Ceará mais justo para as pessoas. Eu acho que nós podemos potencializar o desenvolvimento das cidades, porque eu não vejo uma ação articulada com os governos municipais, pelo contrário, eu vejo as prefeituras muito desqualificadas, poucos exemplos exitosos de gestões que têm capacidade de implementar ações para gerar emprego, para gerar renda, para fortalecer o setor produtivo, para dar oportunidade para a juventude no esporte, na cultura, no lazer. Eu vejo poucas, e vejo que nós precisamos fazer um planejamento estratégico, apoiando esses municípios, descentralizando as ações, para que a gente possa mudar essa realidade, inclusive levando ciência e tecnologia para o interior e para as periferias, inclusive daqui de Fortaleza. Então, eu acredito que nós podemos sim tornar essa realidade cruel numa realidade de esperança, e é isso que eu pretendo sensibilizar o coração e as mentes, tanto do povo cearense, mas sobretudo dos meus companheiros também do Partido dos Trabalhadores. E respondendo à sua pergunta, ainda não há uma construção nesse sentido, porque nós estamos iniciando essa caminhada. Eu conversei com a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann, já conversei com o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Elvino Bongras, conversei com o presidente estadual do PT, o Antônio Conin, que é Antônio Filho, conversei com a deputada Luiziane, que também está colocando o nome dela à disposição, mas há resistências por parte de outros setores que querem continuar essa aliança a qualquer custo aqui com os Ferreira Gomes, e não quer que o PT tenha candidato a governador. Isso é uma situação concreta que nós vamos enfrentar internamente, eu não tenho dúvida disso, mas nós estamos preparados para enfrentar esse debate, esse desafio, porque eu acho que com a volta do presidente Lula, a cena política, com a volta da esperança de um Brasil melhor, e, sobretudo, considerando que aqui no Ceará, mesmo com os avanços do governo Camilo, que nós reconhecemos as conquistas, mas é muito aquém do que eu penso que nós podemos fazer para o Estado, e em função da incompatibilização da relação política que temos hoje com o PDT, em função, sobretudo, dos ataques covardes que nós estamos sendo vítimas, tanto por parte do próprio Cid, que nos atacou desde aquela época, quando chamou os petistas de babaca, como Ciro,
que tem colocado o Lula e o PT como alvo para tentar subir na disputa eleitoral. Ele tem nos atacado de todas as maneiras. Essa situação ela é inconciliável e por isso nós precisamos, inclusive, sob a orientação da presidente nacional do PT, criar um palanque leal e fiel ao presidente Lula aqui no estado. E é isso que nós vamos tentar pavimentar, evidentemente conversando com todas as forças, conversando com o PT, conversando com o governador Camilo, que acho que pelas declarações dele ele quer ir para o Senado, e com na cabeça deles ele ir para o Senado. O PT está contemplado nessa relação e para nós não está contemplado, quero deixar claro essa situação, não estamos contemplados, porque nós precisamos ter um palanque real, leal e fiel ao presidente Lula e nós precisamos avançar nas conquistas do Ceará. É isso que nós estamos debatendo, discutindo e vamos fazer todo esse debate interno dentro do PT com as forças. Já conversei com o Eunício Oliveira, do MDB, conversei com o presidente estadual do PCdoB, o Luiz Carlos, Vamos conversar com os outros partidos para que a gente possa trilhar essa construção e pavimentar esse projeto aqui no estado do Ceará. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, nós somos Vandinho e Nena, estamos aqui ligados na Sertão TV. Aqui você encontra muita música, informação e entretenimento. Um prazer enorme estar no canal 180. Valeu! Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. Deputado, então, pelo que eu estou percebendo, o governador Camilo Santana, ele disse que Ciro e Lula, eles têm mais convergência do que divergência. O senhor discorda dessa declaração, então, do governador? Olha, o Camilo é um conciliador, ele tenta apaziguar essa relação do Ciro. Ele, inclusive, já promoveu uma reunião em setembro do ano passado entre o Lula e o Camilo.
Aliás, entre Lula e o Ciro. Acho que você chegou a ver aquela foto da reunião. Acontece que não é de agora. O Ciro vem nos atacando desde quando eu fui candidato a governador, amigo, em 2002, que o Ciro, né, nos atacou de forma feroz, cruel, né, naquela época, porque eles têm um sentimento de coronel e eles acham que nós somos ninguém. Eles acham que nós não temos a força necessária, ou nós não somos. No meu caso, ele diz: tu vem um Zé Ninguém lá de Capuí, de uma cidade pequena, de uma rua só. Eles desprezam as pessoas. E acho que, mesmo o Camilo tentando conciliar, você viu a declaração do Cid. O Cid, numa plenária, atacou um filiado do PT, dizendo: babaca, o Lula está preso. Entendeu? O cara não tem respeito por ninguém, porque eles são coronéis, na verdade. Então, o que é que eu vejo? É que com esses ataques, que cada dia mais são virulentos, contra o PT, contra o Lula, contra nós, como é que nós vamos conciliar? Como é que o Camilo vai ficar? Ele vai ter que optar. Ele tem que sair do muro. Entendeu? Ele tem que fazer uma opção. Eu entendo que ele queira conciliar. É natural, até porque ele foi indicado pelos Ferreira Gomes para ser o candidato a governador. Nós entendemos isso. Mas, amigo, não dá para conciliar esse processo de ataque covarde, cruel, que o Ciro vem fazendo contra o Lula, acusando o Lula de todos os adjetivos aí, e tendo raiva dos petistas, até do Fernando Haddad. O cara não votou em Fernando Haddad. Ele foi para Paris, ele é um dos responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Entendeu? Ele se omitiu. Então, o que acontece? Eu entendo que está difícil manter essa relação e aqui no Ceará, particularmente, apesar de, mais uma vez dizer, reconhecer as conquistas, o grande governo do Camilo, mas o PT está pouco representado, inclusive nesse governo. O PT só tem uma secretaria praticamente, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Todas as outras secretarias estão ligadas ao PDT, ao grupo do Ferreira Gomes. Então, nós não se sentimos representados nesse processo todo e é necessário que o PT construa um projeto leal e fiel ao presidente Lula aqui no Ceará. E é isso que eu vou debater e vou tentar convencer a nossa base, a nossa militância e o povo do Ceará. As pesquisas apontam um índice de popularidade do governador Camilo Santana, mas também do ex-presidente Lula. O senhor acha que nesse rol aí de pesquisas, a estratégia rumo 2022 é de fato se agarrar à popularidade do ex-presidente? Ou o senhor acha que nesse caso o governador Camilo Santana, com esse apoio possivelmente ao PDT, já que há essa parceria política, o que é que vai pesar mais aí na sua opinião? De fato a figura do ex-presidente aqui no Ceará? Olha, é evidente que todos os dois líderes são personalidades que têm referência no Estado, é inegável. Tanto o Camilo, pelo fato de ser governador, vem fazendo um bom governo, ele tem uma aceitação bem maior do que o presidente Lula, pelas últimas pesquisas. Mas, como o candidato é o presidente Lula, e foi o nosso ex-presidente, e há esse sentimento, né, da injustiça que ele sofreu, da prisão injusta, né, covarde, que foi feita sem prova, pelo Sérgio Moro, pelo Poder Judiciário, que foi restaurado, anulado os processos dele. É evidente que, desde a minha primeira campanha de Lula lá e Zé Ayrton K, que nós casamos essa dobradinha, e quem sabe eu acho que é possível reeditar essa mesma campanha de Lula lá e Zé Ayrton K. Então eu vou colar, evidentemente, meu nome ao Lula. Até porque não tem como descolar, é Lula lá e Zé Ayrton K, entendeu? O Camilo, ele só vai se colocar e se posicionar na minha leitura no próximo ano. Ele vai ter que decidir no final de março se vai ficar no governo ou se vai sair para ser candidato ao Senado.
né, que me parece ser essa a intenção dele. Inclusive, na entrevista ao UOL, ele disse que há uma perspectiva nesse sentido, né, no sentido de ser candidato ao Senado Federal ano que vem. Pois é, mas isso é algo que, às vezes, você sabe que as pessoas têm vontade, mas na política a gente não faz só o que a gente tem vontade. É uma construção mais ampla, coletiva. Eu me lembro, inclusive, na época do Cid, que ele nos chamou um café da manhã, véspera dele sair e se desincompatibilizar, ele chamou o PT lá para tomar um café e comunicou que iria sair do governo para ser candidato a senador. E queria conversar com Domingos Filho, né, para que ele fizesse o mesmo. Ocorre que Domingos Filho não topou. E aí o que aconteceu? Ele não saiu do governo, né? E ele ficou até o final. Foi uma campanha muito acirrada do Camilo. Ele indica o Camilo, né? E foi uma campanha muito acirrada com o Eunício. E eu acho que se ele não tivesse ficado no governo, o Eunício teria ganho o governo do estado do Ceará. Então, de repente, nós não sabemos essa situação, porque, na verdade, o Camilo, junto com o Cira Gomes, vai decidir qual é o futuro, qual é o melhor que eles vão fazer para tentar manter a estrutura do poder aqui no Ceará. Então, é uma decisão muito pessoal dele, claro que é um pessoal dele, da vontade dele, mas ele vai consultar os amigos, os aliados dele sobre essa decisão. Deputado, esse racha, vamos dizer assim, dentro do PT, isso não pode acabar fragilizando vocês rumo a 2022 e acabar fazendo com que o PT, por exemplo, termine compondo uma chapa como vice no lugar da Cabeça? Como é que o senhor imagina essa situação e como é que o senhor responde a essa crítica quando lhe fazem? Olha, o PT é um partido plural, é um partido que tem vários grupos divergentes. Aqui no Ceará mesmo são cerca de 10 forças políticas dentro do PT. Nós temos a força majoritária aqui no estado, é comandada pelo deputado Guimarães. Nós temos um outro grupo, né, que é um conjunto de forças da Luiziane, DS, e também do Pimentel, que era da articulação. Senador. E outras forças. Tem o nosso grupo, eu sou de um grupo chamado Movimento PT, né? E tem o Acrísio, que é da Resistência Socialista, o Guilherme, que é de outro agrupamento, o Mário Mamed, e que é de outra força, tem a Tendência Marxista, o professor Pinheiro, então somos cerca de 10 forças. No caso aqui do Ceará, o grupo do Guimarães tem a maioria do partido aqui, é inegável. Mas ele já não tem na capital, por exemplo. Na capital é dividida entre o nosso grupo, o grupo do Guilherme Sampaio e o grupo da Luiziane. E nacionalmente, nenhuma força tem hegemonia, nenhum grupo tem. Então, para passar uma posição nacional, tem que ter um entendimento, uma construção de acordo com uma força. Então, essa costura nós vamos trabalhar. Eu sei que não vai ser fácil, porque algumas forças dentro do PT vão querer manter a mesma situação que aí está. Para eles é cômodo, né? Manter a mesmice que está aí. Só que isso não é o que nós entendemos que deva permanecer. Particularmente, nós que somos do movimento PT, não concordamos com essa tese e queremos construir um projeto verdadeiramente leal e fiel ao presidente Lula aqui no Ceará. Então, esse embate nós vamos ter e faz parte da pluralidade, da diversidade. Nós dizemos sempre dentro do PT, nós construímos a unidade dentro da diversidade. Então, esse processo ele vai para o encontro estadual, depois pode se perder uma das forças, recorre para a direção nacional do PT e, portanto, nós vamos ter uma construção ainda longa
para fazer daqui para lá, e eu espero que eu possa sensibilizar, né, a base do PT e as lideranças que o meu nome é um nome que pode ajudar nesse projeto para o Ceará. Eu já fui candidato 2 vezes, Sim. né, a governador, eu fui o único prefeito do PT do Brasil, né, eu estou no 4º mandato como deputado federal. Por que essas pessoas não querem isso? Quais são os interesses que estão por trás de tudo isso? Então, toda essa discussão nós vamos fazer internamente, né? E vamos colocar externamente um projeto para o Ceará. Porque nós precisamos ter um projeto para o Estado, dizendo o que nós pensamos em cada área e como fazer a transformação para avançar nas conquistas do nosso Estado. Deputado, agora para a gente entender esse arco de aliança, de apoio. Alguns setores políticos ficaram meio que sem entender, por exemplo, a reunião do Lula com Eunício. E, inclusive, a Veja noticiou de que ele estava articulando a candidatura de Eunício no Ceará. E aí, como é que fica essa situação diante da pré-candidatura dessa ala do PT aqui? E a relação com o Eunício Oliveira? Será que é possível vislumbrar um MDB na vice ou vice-versa, na opinião do senhor? Olha, querido, a conversa com o Eunício e o Lula foram 2 conversas. Uma conversa em Brasília e aí o Lula marcou outra conversa em São Paulo. Me parece que foi dia 7, em São Paulo. E nessa conversa foi quando o meu nome foi ventilado na possibilidade de disputar aqui o governo novamente, porque eu já tinha disputado, o Lula sempre fala sobre isso. E o Eunício pediu um diálogo conosco aqui, e nós conversamos com ele. No caso, foi ventilado pelo ex-presidente, é isso? Sim, foi ventilado. Segundo o Eunício, foi ventilado, porque eu ainda não conversei com o Lula. Mas o Lula faz referência ao meu nome em praticamente quase todas as reuniões. Então, o que acontece? O Eunício, ele quer disputar o governo ou o Senado. Ele já foi candidato a governador e já foi senador. Então ele veio me comunicar que tinha conversado com o Lula, tinha dito ao Lula que quer apoiar o presidente Lula pela relação que eles construíram. O Eunício já foi ministro do Lula das comunicações, né? O Eunício ajudou bastante na época da presidente Dilma e ajudou muito o Ceará. É tanto que o Eunício foi o candidato nosso a senador na última eleição. O PT deixou de apoiar o Pimentel para apoiar o Eunício Oliveira, a pedido do governador Camilo, pelo trabalho que o Eunício fez aqui no Estado. Então, essa foi uma decisão muito difícil. E o Eunício colocou que tem uma situação que não é fácil, porque ele não sabe qual é a posição que o Camilo vai tomar. Se o Camilo vai ficar no governo ou se o Camilo vai sair. E essa questão, ela tem implicações na decisão dele também, como tem na minha e de outros pretendentes, né? Então, ele se colocou como um apoiador do Lula e ficamos de continuar dialogando, tentando construir esse projeto aqui no Estado. Então isso ocorre que ele então isso vai depender. Isso vai depender do governador. Isso vai depender do governador, é isso, deputado? Em parte sim, em parte dele depende do governador, porque ele disse, olha, nós temos um problema no Ceará, que é o seguinte, o Camilo é ligado aos Ferreira Gomes. Eu não apoio Ferreira Gomes, não me junto mais com Ferreira Gomes. E ele disse que o Ferreira Gomes, principalmente o Roberto Cláudio, foi o grande responsável pela derrota dele, entendeu? Foi o grande responsável pela eleição do Eduardo Girão, porque o Roberto Cláudio se omitiu aqui no trabalho para ajudar o Eunício. Todo mundo sabe disso, né? Então, o que acontece? Ele tem reservas muito fortes contra o Ciro, contra os Ferreira Gomes aqui no Ceará. Então, na medida que o Camilo, da posição que o Camilo vai ficar, o Camilo vai apoiar quem? Vai apoiar o Ciro, vai apoiar o Lula. Entendeu? Então é uma pergunta que nós não sabemos até agora, porque o Camilo, ele tenta conciliar
ele tem relação com ambos, ele tenta não desagradar nenhum nem outro, mas não dá para ficar. E essa é uma das questões que o Eunício colocou. Nós precisamos saber qual é a posição do governador do Ceará. Ele vai ficar com os Gomes ou ele vai ficar com o Lula? Entendeu? Então, essa situação aí, ela implica nessa chapa se o PT vai ter candidato a senador ou vai ter candidato a governador ou vice-governador, porque também ninguém pode descartar nada na disputa política. O que está no centro é qual é o palanque do Lula aqui no Ceará. Quem é que vai estar no palanque? Os Ferreira Gomes não vão estar. Então é evidente que nós precisamos saber qual é a posição do governador. E essa é uma posição muito importante. Só que ele não vai decidir isso agora, porque o Camilo é governador. E o governador tem que governar. E principalmente numa situação dessa que nós estamos enfrentando, de crise, de pandemia, ele está focado no enfrentamento e ele está certo com relação a isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Ele só vai tratar de eleição no próximo ano, já no final da decisão da desincompatibilização. Então, até lá, nós vamos ter que dialogar muito, que construir, nos consolidar. Eu, da minha parte, já tenho estou colocando o bloco na rua para construir um palanque leal para o presidente Lula, e se meu nome for o nome que agregar e o PT quiser e os aliados, eu estaria à disposição. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi pessoal, eu sou Mila Torres e também estou ligada na programação da Sertão TV. É todo o Nordeste ligado nas coisas da nossa gente, pelas lentes da primeira HD TV do Sertão Central. Se ligue no canal 180, se ligue na Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Deputado, para concorrer ao governo do estado é preciso também ter uma base a nível de prefeitura. Por exemplo, capital é PDT, é a mais importante prefeitura do estado. Como foi que ficou o Partido dos Trabalhadores no Ceará, sobretudo de alianças mais ali afinadas com as ideias da ala que o senhor hoje defende? Olha, o PT do Ceará, infelizmente, caiu, e essa é uma das questões da nossa relação com os Gomes aqui, porque na minha leitura, na nossa avaliação, o PT não cresceu aqui no estado. Como eu falei, nós temos pouca representação, inclusive no espaço governamental, e o que tem dentro do governo só representa uma força política, não representa as outras correntes políticas. E essa parceria aqui, ela não tem sido muito profícua para o crescimento do PT no Ceará. Se você fizer o levantamento, o PT basicamente foi diminuir de prefeituras, de vereadores. Então nós temos hoje em torno
de 16 a 17 prefeituras no Ceará. Então, e com isso, os outros partidos, PDT, eu acho que tem mais de 60, PSD tem não sei quantas, né? Enfim, e a oposição cresceu muito no Estado. Então, mesmo a gente tendo o governador Camilo, mas a força do PT ficou muito aquém, infelizmente, eu digo isso porque eu mesmo, a minha esposa foi candidata a prefeita na cidade de Pentecoste e nós não contamos com apoio nenhum do apoio do governador. Nós tivemos apoio do partido, mas do governador não. Então, nós achamos que essa parceria aí, ela precisa ser muito discutida, e por isso que eu acho que chegou a hora da gente repactuar essa questão, então, até pela divisão nacional. Então, na visão do senhor... Mas nós vamos conversar com os prefeitos que nós temos no PT, os 17 ou 18 prefeitos, com os vereadores, e, como eu falei, com os outros partidos, com as outras lideranças, nós vamos dialogar e saber se esse trabalho, esse projeto nosso, ele tem densidade política eleitoral para ser viabilizado e ser chancelado pelo PT. Então, na opinião do senhor, pelo fato de ter o governo do Estado, o partido deveria ter crescido mais na eleição passada? Evidente, não é natural, entendeu, que você tenha um governador e o partido não ter crescido no Estado, não ter se fortalecido aqui no Estado, né, com a quantidade de mais prefeituras e tal. Então, infelizmente, essa é a realidade. Nós não crescemos, não nos fortalecemos aqui no Estado, e acho que é uma situação que precisa ser melhor analisada. É a leitura que eu tenho. Deputado, como é que fica também a situação? Como é que o senhor analisa, na realidade, a oposição hoje no estado do Ceará? A gente vê também uma oposição ali muito afinada com a ala bolsonarista, que é a ala exatamente que vai contra a ala petista. E aí, como é que o senhor está analisando esse momento da oposição aqui no Ceará e como é que o senhor imagina que ela vai terminar lá em 2022? Olha, é inegável que a oposição, que deverá ter o candidato Capitão Wagner como candidato a governador, porque ele disse que a candidatura dele praticamente já está irreversível. Isso. E ele deve botar, quem sabe, a mulher dele como na vaga dele de deputado. Então, eu acho que é uma candidatura forte, porque a oposição, ela se fortaleceu na disputa eleitoral passada. A eleição aqui em Fortaleza foi uma eleição extremamente polarizada, todo mundo sabe. O Sarto só ganhou porque o PT apoiou no segundo turno, e é natural. E eu mesmo defendi o apoio à candidatura do Sarto, era natural pela relação que a gente tem com o PDT aqui, nós apoiamos, e também pela relação nacional que a gente tem boa com o PDT. Então, mas a oposição ganhou várias prefeituras estratégicas. Ganhou a segunda prefeitura do estado, Caucaia, ganhou Juazeiro do Norte, é verdade. Ganhou São Gonçalo, Quixadá, são prefeituras expressivas, importantes no estado, e eu creio que nós vamos ter uma disputa bastante acirrada, e também com o tempo, porque o tempo vai desgastando, né? Quem está no poder já faz muito tempo, a continuidade de um projeto aqui no Ceará, vem do Cid, agora o Camilo, de certo modo, é um modelo que tende a cair, porque vai se esgotando, e com o acirramento que tem da disputa nacional e com a crise que nós temos, eu acho que vai depender do cenário nacional. Se, porventura, o cenário econômico nacional for retomar a economia, a melhorar o ambiente
dessa crise da pandemia que nós estamos vivenciando. Se o governo Bolsonaro implementar outras mudanças que não seja, porque esse governo Bolsonaro é um governo surreal, ele faz coisa que ninguém acredita pelas loucuras que tem, inclusive a questão negacionista. Desde o princípio, você negar a gravidade de uma pandemia dessa, você alegar que máscara, que vacina não vale nada, né? Ainda tem uns doidos aí, como vocês assistiram, que fizeram tratamento precoce de cloroquina e ivermectina, médicos irresponsáveis, né, que orientam de forma criminosa os pacientes, e foi descoberto, né, tinha um comitê aí paralelo orientando o governo a proceder dessa maneira. E você viu o depoimento daquela médica, né, absurdo, a pessoa não tem noção, né, o senador Otto Alencar desmoralizou ela não sabia nem a diferença do que era um vírus e do que era uma bactéria, entendeu? Pessoa que é formada em medicina, não tem conhecimento nem científico, né? E outros doidos que orientaram o governo com essa forma de não ter medidas para evitar esse genocídio que nós estamos vivendo no país. Nós estamos chegando a casa de quase 500 mil pessoas sem dar óbito por falta de vacina, por falta de medidas preventivas. Então, um governo absurdo. Então, eu creio que se eles mudarem de rota e implementarem uma outra política que possa melhorar o ambiente político, a candidatura aqui do Capitão Wagner tem que se fortalecer, porque haverá uma polarização entre esse campo da direita, né, conservadora, com o campo progressista, que hoje é liderado pelo PT, mas tem os outros partidos, não é só o PT, né? Nós estamos tendo aí construção de candidatura do PSB no Rio, né, que saiu, o Marcelo Freixo saiu, do pessoal veio do PSB, a própria Flávio Dino, lá no Maranhão. Aqui no Ceará tem essa situação esdrúxula do Ciro, né, que tenta a qualquer custo se viabilizar atacando o presidente Lula. Então, eu creio que nós deveremos aqui no Ceará ter 3 palanques aqui no mínimo. Ter o palanque do Capitão Wagner, ter o palanque que é o palanque bolsonarista, ter o palanque do presidente Lula, né? E ter o palanque do Ciro. Então, no mínimo, essas 3 candidaturas vão disputar o cenário das eleições aqui no estado de Ceará. É o que eu vislumbro. Eu creio que nós vamos ter uma eleição bastante polarizada, como nós tivemos na minha campanha para governador. Eu falei para você, em 2002, nós tivemos o Hélio Landim, era um candidato fortíssimo, presidente da Assembleia, com toda uma estrutura, né, de comunicação, de mídia. O Sérgio Machado, com todo o poderio econômico do Estado dele e tal. E nós tivemos a minha candidatura e a candidatura da máquina do governo, que era o Lúcio Alcântara. Então foram várias candidaturas e nós fomos para o segundo turno, conseguimos ultrapassar no primeiro turno o Sérgio, o Hélio Landim e também a Cláudia Brilhante, e polarizamos com o Lúcio Alcântara e ganhamos as eleições do Ceará. Eles tomaram a nossa eleição baseada em várias frases que eu posso depois até passar para vocês. Então, nós ganhamos as eleições porque houve realmente uma disputa polarizada no segundo turno, que fez, inclusive, a vitória do presidente Lula. Também o Lula ganhou as eleições. Então, isso foi muito importante. Eu acho que esse cenário talvez se repita nessas eleições de 2022 aqui no estado. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você.
Olá pessoal, eu sou Júlio Jamaica e é um prazer estar aqui na Sertão TV. Todo o Sertão Central se liga aqui no canal 180 da BrisaNet. Leve para sua casa a TV que é feita para você. Eu também tô aqui, viu? Valeu! Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. Falar em polarização, a gente já começa a observar que lideranças distantes ideologicamente do PT, por exemplo, já manifestaram um possível apoio no segundo turno, caso fique entre Lula e Bolsonaro. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB. Aqui no Ceará, a figura do PSDB, Tasso Gereissati, inclusive chega a ser cogitado à presidência da República. Alguns analistas políticos acham que isso não vinga, mas existe aí esse nome dele sendo ventilado na interna, no partido. Como é que você analisa esse relacionamento com partidos que não se afinam diretamente com a ideologia de vocês, mas que podem eventualmente estar juntos no segundo turno, deputado? Olha, em função desse desastre, desse caos que nós estamos vivendo no país, desse governo de extrema-direita reacionário, conservador, negacionista, genocida, as forças que têm um mínimo de responsabilidade de pensar pelo menos no país, pensar no futuro, mesmo com todas as divergências, e refletir como superar isso. O Brasil é maior do que nós. Então, eu acho que o gesto de reconciliação, eu diria, do encontro do Fernando Henrique com Lula, foi um gesto de estadistas com maturidade e dizer que nós precisamos estar juntos, no momento oportuno para o bem do país. Então eu vejo como alvissareira essa situação e acho que isso pode se reproduzir nos estados, talvez não no primeiro turno, porque o primeiro turno tem essa possibilidade de várias candidaturas, tanto nacional como nos estados, se concretizar. Nós não sabemos aqui mesmo
se o Tasso vai ser candidato ou não, pode ser candidato a presidente, que acho que seria um grande nome, que é um empresário, um político bem sucedido, que teria, a meu ver, a capacidade de aglutinar os setores mais do centro, mas eu não sei, certo? Não sei se ele vai para o Senado, para a reeleição do Senado, não sabemos. Esse fator do Tasso aí também tem implicações na política aqui, do Estado e nacionalmente. Agora, me parece que num cenário de polarização entre o Bolsonaro, que eu acho que deve ir para o segundo turno, e o Lula também, eu acho que deve ir para o segundo turno, esses outros segmentos democráticos, mesmo mais à direita, eles vão estar juntos porque eles têm um projeto de defesa da nação. Eles não vão fazer como o Ciro, né? O Ciro foi para Paris. Talvez na próxima, que eu acho difícil ele ir, talvez ele tenha uma passagem só de ida, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma passagem de ida para ele, porque não sabemos o que é que ele vai fazer. Enfim, mas eu acredito que nós podemos juntar, principalmente no segundo turno, uma plataforma política democrática de resgate do país, da nacionalidade, da soberania nacional, de um programa que invista na desigualdade para combater a fome, a pobreza, a miséria e, sobretudo, um projeto que fortaleça a democracia, o Estado Democrático de Direito, porque essa é uma conquista suada de gerações. Eu mesmo venho da luta de combate à ditadura, fui forjado no movimento estudantil, enfrentando a repressão militar, a intervenção nos centros acadêmicos, e foi nesse ambiente que eu me formei politicamente, tendo consciência de que nós deveríamos lutar pela democracia, contra as desigualdades, por educação, saúde, moradia e direitos para o nosso povo. Então, acredito que o Brasil é maior do que ideologia, tudo que está acontecendo, e acho que essas lideranças, elas têm uma responsabilidade de estarem juntos, mesmo divergindo, para que a gente possa defender o país, defender a nação e evitar o retrocesso da direita, sobretudo com o fascismo, com o ódio que vem sendo aí de forma cruel, extrapolando esse sentimento de várias... É uma coisa doentia, sabe? Eu acho, para concluir meu raciocínio, o Brasil foi um país muito massacrado por um processo de dominação escravocrata, um país dominado por um processo violento de repressão contra os direitos das mulheres, dos índios, de espoliações das nossas terras, das nossas riquezas, e de colonização por parte de setores extremamente conservadores, atrasados, inclusive escravocratas. Não é pouca coisa, não. A escravidão no país demorou 300 anos. 300 anos de escravidão no país. Mas esse sentimento, sabe, que eu acho que o Brasil era um país maravilha, um país da diversidade, ele acabou se revelando exatamente o contrário, um país de preconceito, de discriminação, de ódio, de rancor e uma cultura extremamente ditatorial que perpassa todo o domínio dos golpes militares que nós tivemos no país, e que esse segmento mais racista, nazista, conservador de direita, eles viram no Bolsonaro a forma de como se manter dominando ideologicamente e economicamente a sociedade brasileira. E se não fosse, na minha leitura, a derrubada do ponto de vista eleitoral, a derrota do Donald Trump, nós iríamos pagar um preço bem maior, porque
Claro que o Bolsonaro, ele defende a ditadura, ele, seus generais, seus apoiadores, não é só o Bolsonaro, eles querem implantar um sistema de exceção aqui no Brasil e eles têm dificuldade de conviver com a democracia, com a diversidade. O governo Bolsonaro é um governo extremamente aparelhado politicamente, ideologicamente. Quem é petista é como se fosse um judeu. Na época do nazismo, ser judeu já estava condenado e tinha que ir para a Câmara de Gás. Ele não nos bota na Câmara de Gás porque, de fato, isso ainda não é permitido, mas vontade eles têm. Porque eles defendem a ditadura, a tortura, a violência, e eles, infelizmente, com apoio de certos segmentos midiáticos e também com apoio que foi implementado da direita, do Poder Judiciário brasileiro, que foi treinado, capacitado, formado pelo Departamento de Estado americano, né, com interesses meramente econômicos comerciais para destruir a Petrobras em nome de combater a corrupção, porque na verdade eles queriam impedir o avanço das conquistas, sobretudo das empresas brasileiras concorrendo no mercado internacional. Eu visitei vários países do mundo onde várias empresas estrangeiras, nossas, aliás, nacionais, a Odebrecht, Camargo Corrêa, a OAS, construíram grandes obras, grandes empreendimentos em vários países do mundo. E tudo isso foi de encontro ao capital americano, como a descoberta do pré-sal. O pré-sal foi o passaporte do país para entrar no clube dos grandes produtores de petróleo. E o Brasil, eles inventaram essa questão para poder quebrar a questão do domínio da Petrobras, permitir a exploração dos campos de petróleo pelas empresas americanas, como aconteceu. Hoje, a gasolina, o combustível está nesse patamar. Por quê? Porque quem está explorando o combustível brasileiro do pré-sal é a Exxon, a Chevron, entendeu? A Texaco, são as empresas petroleiras que levam o petróleo para o exterior, refinam e o Brasil compra o petróleo. Por isso que as coisas estão absurdas, porque o parque brasileiro foi entregue ao capital especulativo e ao capital internacional. Perfeito. Então, para concluir, nós precisamos estar juntos nesse desafio de 2022 para enfrentar essa onda da direita reacionária, conservadora e golpista e nazista e tentar diminuir ou pelo menos abolir o ódio, o preconceito, a discriminação, que é algo doentio, é um câncer que está perpassando a sociedade brasileira. Então eu acho que em nome do nosso povo, algumas lideranças, e isso já está aflorando aí, várias pessoas que estão se declarando em defesa do ex-presidente Lula. Ontem mesmo nós tivemos uma declaração do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que era dos democratas, foi expulso e disse que vai ajudar o presidente Lula, esse encontro do Fernando Henrique e outras lideranças. Eu acho que chegou o momento do Brasil se unir, o Brasil que defende verdadeiramente o nosso país e defende a democracia contra esse regime de exceção que tem levado o país ao caos e a esse genocídio. Deputado, eu queria agradecer a participação do senhor, a disponibilidade aqui no Ceará em Pauta e a gente sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço a Sertão TV e a todos, Fabiano, dizendo um prazer da alegria. Um grande abraço, vamos estar aí nessa caminhada, nessa jornada, debatendo e construindo um novo projeto para o Ceará e, se Deus quiser, Lula lá e Zé Ayrton cá. Obrigado, deputado federal José Ayrton Cirilo, e a gente vai encerrando agradecendo a você pela audiência, prometendo voltar na próxima semana.